No Brasil, o uso de pacientes em pesquisas para o desenvolvimento de novos medicamentos é permitido por lei, mas é claro, as regras são rigorosas. O Conselho Nacional de Saúde dita as normas para garantir a proteção dos envolvidos, mas em pelo menos um aspecto, as resoluções são polêmicas. Mesmo quando o resultado dos estudos é positivo, os participantes deixam de receber o tratamento no momento em que a pesquisa é concluída. Veja na reportagem de Marcelo Magalhães qual tem sido a alternativa encontrada por quem depende de um novo remédio. Celso ainda era uma criança quando recebeu o diagnóstico de uma doença grave, a Síndrome de Hunter. A doença foi detectada dentro do Hospital de Clínicas em 1991. Mas claro que antes já se sentiam alguns problemas motores, algumas dificuldades, né? Mas a síndrome mesmo foi descoberta em 91, quando eu tinha 11 anos, na verdade. O distúrbio genético provoca deficiência ou ausência da enzima hidronato 2-sulfatase. É mais comum em meninos. Em alguns casos, os sintomas se manifestam logo nos primeiros meses de vida. O indivíduo já nasce com essa alteração genética e vai acumulando uma determinada substância no organismo, chamada mucopolissacarídeo, e essa substância, com o passar do tempo, vai interferindo na função dos ossos, do fígado, dos pulmões, do coração. E alguns pacientes, uma percentagem desses pacientes, também têm envolvimentos neurológicos. No caso de Celso, a doença provocou principalmente limitações físicas. A dificuldade para andar e a sensação de cansaço sempre fizeram parte da rotina. Mas quando completou 23 anos, ele recebeu uma proposta que poderia trazer mais qualidade de vida. Foi convidado para participar de uma pesquisa com um novo medicamento. Na verdade, em 91, eu acredito que era tudo muito novo, até para a medicina, né? Tanto que a droga ela foi começar a ser usada em 2004, que a gente começou a usar ela não era nem aprovada. A gente fez o uso como cobaia para ver se ela tinha efeito em humanos para ser aprovada. Os testes com idulsulfase foram patrocinados por um grande laboratório. Estudos com humanos são permitidos no Brasil, mas devem seguir regras do Conselho Nacional de Saúde. Esses critérios vão desde o paciente conseguir fazer algumas funções, por exemplo, um teste de caminhada, ele tem que conseguir executar um teste de caminhada, porque não dá para fazer um estudo com pacientes muito graves e nem com muito leves, porque senão o resultado ele pode dar índices falsos em relação ao uso da medicação. Celso tomou a medicação durante 4 anos e os resultados foram positivos. Senti uma energia maior, a questão de mobilidade melhorou bastante, exames mostraram diminuição de fígado, de baço, né? E creio que também muita coisa ajudou o psicológico, porque a partir dali se passou a ter uma esperança de ter alguma coisa, né? Após a última etapa do estudo, o novo remédio foi registrado e a venda autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem participou da pesquisa parou de receber as doses do laboratório e o remédio chegou às farmácias, mas o tratamento passou a custar R$ 115 mil por mês, para o desespero de Celso. Fiquei 4 meses sem usar o idulsulfase, né? E me sentia mais cansado, precisava de mais horas de sono. Vou ficar um determinado tempo e pode retroceder tudo aquilo que eu usei, né? Para não suspender o uso do remédio, Celso acionou a justiça. Na ação, ele pediu que a medicação continuasse sendo fornecida por tempo indeterminado. Solicitação que foi aceita em primeiro grau. O laboratório recorreu ao TRF4, mas não conseguiu reverter a decisão. No caso concreto, o medicamento ainda não é fornecido pelo SUS. O custo de aquisição é muito caro. Então, me parece que o princípio da confiança está em primeiro lugar, que a pessoa tem direito de continuar recebendo o medicamento, pelo menos até que o laboratório, o Estado, o governo, chegue a um acordo, a um denominador comum, e quem vai arcar
Mas o certo é que o cidadão não deve ele ter que pagar esse medicamento, que é caríssimo e nem teria condições de cobrir com os seus próprios recursos. Para o desembargador federal que analisou o caso, o paciente que se submete aos riscos de uma pesquisa tem direito a continuar o tratamento quando a eficácia é comprovada. Uma vez que esses riscos ficam superados, uma vez que é demonstrado pelo próprio uso do paciente que o medicamento é eficaz, é justo que agora que o medicamento é comprovadamente bom, que ele continue recebendo depois de ter submetido a todos esses riscos aí, que no início ele não sabia, nem mesmo o laboratório sabia se o medicamento ia ter essa eficiência e teria algum efeito colateral indesejado, que já depois restou superado, né? Para este procurador da República, as empresas que usam pacientes como cobaias devem apontar o melhor tratamento disponível após o fim dos estudos. Com a finalização da pesquisa, ainda permanece responsabilidade, né? E, então, para, por exemplo, fornecimento de medicamentos que existam disponíveis para serem disponibilizados aos participantes de pesquisa, nesse caso, né? E depois, então, paciente, as empresas patrocinadoras têm essa responsabilidade de continuar esse fornecimento. Celso espera que, com a decisão, outras famílias não passem pelo mesmo drama. Isso pode beneficiar outros pacientes que também participaram de estudos e eu acompanho que seguidamente estão sem medicamento, né? Então, é uma vitória. E se você quer saber quais são as regras que devem ser seguidas por laboratórios em pesquisas com humanos, basta acessar este endereço.